Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por aqueles, Pai, com o coração disponível, voluntarioso, Deus, tem abençoado a obra e o ministério, Senhor, dos teus filhos. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor os recompense segundo a sua generosidade. Quero rogar, Deus, abençoa, Pai, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Pastora, de novo com a oportunidade. Podem sentar-se, queridos. Antes de entrar no segundo assunto, eu quero esclarecer algumas dúvidas que eu sei que ficaram, porque algumas pessoas vieram perguntar a respeito do primeiro assunto. Uma pessoa foi perguntar ao pastor se tem alguma implicação espiritual o fato dele ser criança ainda e ter vivenciado dentro da casa dele um histórico de aborto. Não tem consequência espiritual. Do mesmo jeito que as crianças não tiveram responsabilidade quando os homens voltaram com a incredulidade para Deus, lá no dia que foram espiar a terra prometida, as crianças não têm responsabilidade espiritual pelos pecados. O pecado ele precisa ter a vontade de agir e o entendimento do bem e do mal. E criança não tem entendimento do bem e do mal. E nem adolescente não vai poder influenciar uma decisão de uma pessoa da família para abortar. Agora, um adulto poderia influenciar. Não é? E não emite opinião, fica em silêncio, concorda. Na verdade, uma omissão, um silêncio nosso, é uma palavra de você que sabe o que você faz. Então, crianças e adolescentes não têm responsabilidade pela prática de aborto de família. Agora, os adultos envolvidos, sim. Não é? Estar junto, emprestar o dinheiro, ser o pai da criança, acompanhar para o lugar do aborto. São essas pessoas que eu citei, só aqueles casos. A outra dúvida é a respeito do imposto. Pastora, então a senhora falou que o meu imposto financia o aborto. Você quer que o seu imposto continue financiando o aborto? Sim ou não, igreja? Então, como igreja, você tem autoridade para orar e guerrear espiritualmente para que mude isso, né? Para que haja uma direção diferente. E você pode fazer isso como igreja. Você não pode interferir na decisão do governo. Não tem como você interferir. E você não deve parar de pagar o seu imposto, porque a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas o que eu quis mostrar para você é que, infelizmente, porque nós nos silenciamos no mundo espiritual e não guerreamos espiritualmente, as coisas tomam o rumo que toma nas nações. Então, se a igreja se levanta, a igreja é a única instituição na face da terra que tem autoridade para guerrear. Não tem FBI, não tem CSI, não tem Marinha, não tem Aeronáutica, não tem nada que pode mudar isso. A igreja pode? Pode. A igreja pode mudar, orando, guerreando, intercedendo, porque nós nos acomodamos. Ah, mas é assim, sempre foi assim, mas pode mudar pela posição da igreja. Agora, como que eu vou guerrear se eu tenho um histórico de aborto na minha vida? Como que eu posso brigar contra as trevas se o meu pezinho está no império das trevas, porque tem um pecado não confessado? Eu não posso fazer isto. Eu preciso primeiro me arrumar, entrar no reino da luz para guerrear com o império das trevas. Então, quando eu falei do financiamento do aborto pelo dinheiro que pagamos os nossos impostos, isso mostra o lugar onde você está, para você saber qual é o lugar onde você está. Você está numa nação que poderia estar usando esse dinheiro para cuidar de crianças, está usando esse dinheiro para matar crianças. E você tem autoridade para guerrear contra o espírito de morte nessa nação, talvez reduza até o número de suicídios nessa nação, se a igreja tomar essa posição. Porque uma das consequências espirituais do espírito de morte é suicídio. E é um ciclo vicioso. Quanto mais aborto tem, mais suicídio tem. Quanto mais suicídio tem, mais aborto tem, porque é o sangue derramado que alimenta o espírito de morte na nação. E aí a nossa autoridade, como eu vou ter autoridade
para chegar para uma pessoa que eu conheci agora e que quer fazer aborto, se eu tenho isto preso na minha vida, eu não vou nem falar sobre o assunto. Agora, se eu tenho esse pecado confessado, eu estou limpa, não é? Outra coisa que eu quero dizer para você. O sangue de Jesus, ele concilia céus e terra com Deus. Ele tem capacidade de reconciliar os céus com Deus. Você acha que não vai ter capacidade de reconciliar a sua vida? De arrumar a sua história, de limpar a sua história? Você confessou o pecado. O ato é instantâneo. A graça e a misericórdia são liberadas. Imediatamente você está limpo. Não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Então, você precisa se perdoar. Porque se o Senhor Jesus te perdoa e você não se perdoa, você está querendo ser melhor do que Jesus nesse negócio. Não é? E o que é perdoar, pastora? Vou te falar o que não é perdoar. Perdoar não é esquecer. Deus não dá amnésia, Deus não dá doença para nós. Amnésia, perda de memória, é doença. Deus não dá isso para nós. Perdoar também não é não sentir dor. Pastor, eu fiz um aborto e hoje, quando a senhora falou, eu senti uma dor profunda no meu peito de imaginar o que eu fiz. E você acha que Jesus, quando ele estava na cruz, perdoando os nossos pecados, ele não estava sentindo nada? Você acha que não sentiu dor para nos perdoar? Perdoar não é não sentir dor, queridos. Maior a dor, maior a grandeza do perdão. Você está doendo, está ferindo, mas você está se perdoando também. Por quê? Porque Jesus te perdoou. Ele cancelou o escrito da dívida que era contra você. O que é perdoar? Perdoar é cancelar o escrito da dívida. Vamos imaginar que você deva uma fortuna para um banco. Você tem um empréstimo de $1 milhão. Você deve $1 milhão. E você não tem um centavo para pagar, nenhum. Aí chega um benfeitor lá no banco. Eu vim pagar a dívida da Tânia. O gerente do banco olha até assustado. Como é que esse cara vai pagar a dívida daquela mulher? Ele diz, eu decidi pagar a dívida dela. Faz um cheque de $1 milhão, entrega na mão do gerente. Ok. A dívida é minha. Resulta de um contrato entre mim e o banco. Eu estou devendo. O assunto é meu e o banco. Outra pessoa não pode se meter nesse negócio sem a minha concordância. Em direito chama anuência. Eu preciso anuir, eu preciso concordar. Então, o gerente do banco me manda chamar. E ele fala para mim, Tânia, apareceu um homem aqui e deixou um cheque de $1 milhão para pagar a sua conta. Você aceita que ele pague sua conta? Tem gente que fala, vou pensar. Riscar o escrito da dívida é isso. Ele riscou o escrito da dívida que era contra nós, ele pagou a nossa conta, o inferno não tem mais nada para nos cobrar. Quando você confessa o pecado, rasgou, acabou a história. Entendeu? Limpa. Então, você não se acuse mais, porque não tem mais nenhuma condenação contra você. Acabou de riscar essa cédula hoje aqui. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu quero te falar de um princípio espiritual agora. Salmo 115, versículo 16. Acredita em mim, está escrito o que eu vou falar. Não precisa procurar, não. Sabe por quê? Eu vejo que algumas pessoas demoram para achar. E eu quero falar muita coisa. E a fé não vem pelo procurar, a fé vem pelo ouvir. Enquanto você está procurando, você não está ouvindo. Eu fico escutando as folhinhas lá. Então, acredita que está lá onde eu vou te falar. Se não tiver, o pastor levanta e fala mentira. Salmo 115, versículo 16, diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Quando você vê a palavra céus na Bíblia, ela às vezes aparece como regiões celestiais. Por exemplo, na carta aos Efésios, está escrito que antes da fundação do mundo,
Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Na mesma carta aos Efésios está escrito que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Região celestial é mundo espiritual. Eu falo que a carta aos Efésios é um manual de guerra, porque fala que o Deus Pai está nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, aonde? No mundo espiritual, nas regiões celestiais. Primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, depois elas são chamadas à existência no mundo natural. É como se o mundo natural fosse só esse salão, e o mundo espiritual fosse todo o Japão. O mundo espiritual é maior do que o mundo natural. Deus primeiro falou para Josué, hoje eu entreguei Jericó na sua mão. O hoje foi no mundo espiritual. Jericó só caiu 7 dias depois no mundo natural. No mundo espiritual acontece primeiro, depois vai acontecer no mundo natural. Muito bem. Também nas regiões celestiais está o Filho. No mundo espiritual está Jesus. A Bíblia fala que ele, na mesma carta aos Efésios, ele ressuscitou dentre os mortos, assentou-se à destra de Deus nos lugares celestiais, nas regiões espirituais. No mesmo lugar está a igreja. Porque a Bíblia fala na carta aos Efésios, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida por principados e potestades nas regiões celestiais. Então, esse lugar é tudebom.com, porque está o Pai, está o Filho, está a igreja, está o Espírito Santo. Ele é Espírito e ele habita no mundo espiritual. Mas nesse lugar estão os demônios também, no mundo espiritual. Pastor, os demônios estão no mundo espiritual, no mesmo lugar? No mesmo lugar. Por quê? Porque são espíritos. A única diferença entre um demônio e um anjo é a desobediência. Um demônio é um anjo fora da posição. É um anjo feito por Deus para ser de luz e que, pela desobediência, tornou-se demônio. É um espírito imundo, foi feito para ser um espírito de luz. Lúcifer e Satanás são a mesma criatura. A única diferença é a posição que se encontra. Não está mais no reino da luz, está no império das trevas. Mas tudo é no mundo espiritual. Existem duas regiões espirituais. Perdão, existem duas regiões, uma espiritual e uma natural. No mundo espiritual existem diferenças de níveis. Você vê que o apóstolo Paulo fala, eu fui até o terceiro céu. Então, tem o céu dos céus, né? Mas é mundo espiritual, é região celestial. Quando a Bíblia fala, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens, está falando de mundo espiritual e mundo natural. O mundo natural foi dado por Deus para os homens. Tudo que existe de natural, tudo que foi criado de natural, foi um presente de Deus para nós. Quando você vai para a criação, Gênesis 1:26, depois que Deus criou tudo ele disse, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Eu não tenho como não lhe ensinar conceitos jurídicos, porque foi assim que Deus me ensinou o mundo espiritual. As pessoas falam, mas tem uma contradição, pastora, no que a senhora está falando. Se a Bíblia diz que a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor, como que a terra é dos homens? Deus me fez juíza para entender que existem dois conceitos diferentes. Um é o conceito de propriedade, o outro é o conceito de domínio, posse. Ele é o proprietário da terra. A terra, tudo que nela existe é de propriedade de Deus. Agora, ele entregou para o homem dominar. Domina sobre tudo. Meu filho, toma conta. Você pode ter uma casa sua, escritura sua, você é o proprietário. No Brasil tem que ter escritura e registro de imóveis, não sei se aqui tem que ter também,
Mas a propriedade é minha, mas eu posso deixar um filho meu morar. Ele pode morar lá 10, 20, 30 anos. Ele não tem direito de vender, ele não tem direito de destruir, mas o proprietário tem, mas ele pode dar para outro morar. Então, quando diz a Bíblia, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens, deu a posse da terra. E esse é o único plano de Deus. Quando você vai para o futuro, novo céu, nova terra, você vai ver no fim da Bíblia, lá no livro de Apocalipse, ele vai destruir, vai fazer tudo novo. Você vai ver que a nova terra ele vai dar para os homens de novo. Porque está escrito, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. De novo está escrito. Deixa eu fazer um parênteses aí. Quando a Bíblia fala que ele é rei de reis, senhor de senhores, quando fala que ele é rei de reis, a gente logo pensa, ele é rei da rainha da Inglaterra, rei da rainha da Escócia, rei da rainha da Holanda. Não, ele é rei de um reino, onde ele constituiu povos de todas as raças, tribos e nações. E por isso nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Esse reino que nós trabalhamos para implantar, ele é nosso. Às vezes trabalhamos para implantar o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Esse reino é a nossa herança. A Bíblia fala que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, ó pequenino rebanho, ó vosso Pai se agradou vos dar o reino. Também ele disse que ouviremos, vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo. Vocês é que são um reino sacerdotal. Quando fala que ele é rei de reis, ele é rei de um reino. Esse reino é agora. Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cada vez que você se limpa, cada vez que você se alinha com o céu, você está implantando o reino dos céus. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, vira para quem está ao teu lado e fala, você é rainha, você é rei nessa terra. Você que está casado, fala para sua mulher, ô minha rainha. Quem está solteiro aqui, levanta a mão. Não tem vergonha de levantar a mão, não. Quem está solteiro, levanta a mão. Eu tenho certeza que tem mais gente do que levantou a mão. Vou até botar o óculos aqui. Quem está solteiro, levanta a mão. Eu quero orar por você. Vou orar, estou falando sério, levanta a mão. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os seus filhos e suas filhas que precisam casar-se, Pai. A tua palavra diz, não é bom que o homem esteja só. Eu creio, Pai, que há no teu coração um projeto de família para a tua igreja. Filhos e netos e bisnetos, geração bendita na terra. E eu peço ao Senhor que não termine este ano, Pai, sem que os teus filhos e as tuas filhas venham a conhecer e começar um relacionamento com aquele que vai ser o esposo e a esposa, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E se alguém falou para você que você está encalhada, por isso que você não teve coragem de levantar a mão, deixa eu te dizer uma coisa, encalhada não é uma mulher solteira, encalhada é uma mulher mal casada. O navio está preso. Enquanto o navio está navegando, tem um porto seguro esperando para chegar. Viu? Não importa a idade que você está. Uma amiga minha casou-se o ano retrasado com 51 anos de idade. Feliz da vida. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Por causa desse princípio espiritual, que a terra é dos homens. Vou fazer outro parênteses. Imagina a criação, imagina o que você comeu hoje. Eu comi ovo no café da manhã, comi legumes, que eu não tinha hábito de fazer isso, achei espetacular comer salada de manhã. Tomei um café, comi gelatina. Você acha que Deus colocou legumes na terra para ele? Você acha que Deus pensou, vou acordar e vou comer um alface hoje? Você acha que Deus colocou petróleo na natureza porque ele pensou, eu vou precisar encher o tanque do meu avião para voar aí pelo universo?
Tudo foi para o homem, querido. Tudo que existe no mundo natural é para o homem. Deus é espírito e não precisa de coisas naturais. Nada do que existe no mundo natural, o oxigênio na terra. Imagina que ele tem um pulmão e fica respirando. Ele inventou a fotossíntese, a luz do sol veio da planta para gerar oxigênio, para gerar vida na terra, para o homem. Tudo é para o homem. Então, ele estabeleceu esse princípio e Deus se enquadra nos princípios que ele estabelece. Imagina se eu sou juíza e a lei serve para os outros, não serve para mim. Como que é o nome disso? Corrupção. O princípio que Deus estabelece, ele se enquadra nele. Um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Os espíritos não podem agir na terra sem autorização do homem. Os espíritos só podem agir no mundo espiritual. Por isso os demônios se incorporam. Por isso, uma das razões do Filho de Deus vir em carne foi por isso. Para ele ter autoridade para pisar na terra. Por isso, o Espírito Santo age através de um corpo, chamado igreja, pessoas. Deus se enquadra nesse princípio. E aí, para trabalhar na terra, o mundo espiritual precisa de pessoas. Ou os demônios trabalham incorporando, entrando dentro delas, aqueles textos bíblicos que entra uma pessoa endemoniada gritando, ou os demônios agem influenciando. É a diferença entre possessão e opressão. Na possessão, o demônio está dentro, falando pela boca da pessoa. A pessoa não tem o domínio sobre os seus sentidos. Ela perde o domínio. É como um homem dentro de um carro. O carro só anda quando o homem liga, passa a marcha, acelera. Sozinho ele não faz nada. Nessa hora o demônio está dentro, usando o corpo da pessoa. Mas também ele age como um homem em cima de um cavalo. O cavalo não perde os sentidos, o cavalo escuta, ouve, relincha. Mas é o homem que diz para o cavalo onde ele vai. O freio está na boca do cavalo e ele puxa para a direita a rédea, puxa para a esquerda. Ele conduz o cavalo. Na possessão, o homem perde a capacidade de ver, de avaliar, de falar. Quem está falando é o demônio. É o demônio que entrava gritando: que temos nós contigo, Jesus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Agora, aquela situação onde a pessoa tem um descontrole, incapacidade de dominar uma ação do mal. Vamos pegar, claro, a droga. Ela fica limpa, ela vai para um centro de recuperação. Ela fica limpa, 2 anos, ela não se drogou 2 anos. Mas um dia, ela acorda como se tivesse alguma coisa na cabeça dela, se droga, e ela não aguenta e vai para a droga. Ela já está limpa, ela já está desintoxicada. Mas é uma vontade que ela não consegue vencer. O demônio está fora, está influenciando. Ou então aquela situação do homem violento que bate na sua esposa e ele se arrepende, ele chora, ele fala que nunca mais vai fazer e não quer fazer mesmo, no coração dele ele não quer, e ele pede para ela não ir embora, para ela não deixar ele, e ela fica, daqui 1 mês, 2 meses ele faz de novo. É algo que ele não consegue controlar. O demônio está fora, está influenciando as vontades. A pornografia. Eu não quero mais, eu acabei de me masturbar na frente de um computador, eu não quero mais, eu orei, eu arrependi, eu chorei. Daqui 1 semana, você está ligando de novo. Você está sob uma influência, uma perseguição espiritual, uma influência maligna. Mas eu não quero falar mais de trevas agora. Eu quero falar de luz. No material que tem meu, tem muita coisa para te ensinar. No final, o pastor vai dar uma palavra, onde eu ainda vou estar aqui, no Japão. Mas tem muita coisa minha no YouTube que você pode aprender, pode ouvir, pode ver, além do material que eu trouxe.
Mas eu quero falar de Deus usando a sua vida. Deus usando a sua vida. Ele se enquadra nesse princípio espiritual. Ou ele age dentro de você pelo Espírito Santo, ou ele influencia você pelas suas decisões. Você escolhe. Porque tem hora que não é o Espírito Santo, é a escolha do homem. É o homem que escolhe fazer aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então eu quero primeiro contar para você algumas histórias bíblicas para você entender o que eu vou te falar. Tinha um rapaz, no começo da igreja, chamado Filipe. Filipe era um jovem que estava nas primícias da igreja, ganhando almas, ganhando almas, ganhando almas. Um dia Deus falou para ele assim: vai para aquela estrada que liga Jerusalém a Gaza, vai para uma estrada deserta. Não tinha lógica o comando de Deus. Mas Deus não trabalha dentro de lógica. A lógica era o Filipe ficar na cidade, consolidando as pessoas, trabalhando com elas, discipulando elas. Não era ir para uma estrada deserta, mas Deus falou, vai lá. E Filipe foi, daqui a pouco vem uma carruagem. E nessa carruagem tem um homem da Etiópia. Esse homem era um líder de governo, ocupava um cargo de governo na Etiópia. E esse homem vinha de Jerusalém para viagem para a Etiópia. Estava passando nessa estrada que liga Jerusalém a Gaza. E ele estava com os seus textos abertos. Naquele tempo eram pergaminhos. Aquele rolinho ou de papiro ou de couro de animais. E ele estava lendo um texto bíblico. E aí, Filipe perguntou para ele: o que você está lendo? Agora, veja bem, imagina a cena comigo, vamos entrar nessa cena. Um homem vem vindo numa carruagem, numa estrada sem asfalto, poeirenta, deserta, e tem um rapaz no cruzamento. E quando a carruagem passa no cruzamento, o rapaz começa a correr do lado da carruagem. Qualquer coisa você vai pensar, é um ladrão que está chegando. E esse rapaz corre do lado da carruagem por um comando de Deus. E ele pergunta para o eunuco, o etíope, o que o etíope estava lendo. E o etíope fala, estava lendo um texto do profeta Isaías, aquele mesmo texto que deu para fazer o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Ele veio, para ser moído pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. O texto da morte do Messias. Aí a carruagem está correndo e o rapaz está correndo do lado. O rapaz a pé e a carruagem andando. Pense nessa cena. Pense na loucura que é essa cena. Aí o rapaz a pé pergunta para o homem na carruagem: e o senhor entende o que o senhor está lendo? E o homem fala: não. Aí ele fala: pois eu posso explicar. Só aí que a carruagem parou. Aí o homem parou porque tinha interesse. Filipe subiu, explicou. É o texto da morte do Messias. É a profecia, o Filho de Deus viria, já veio. O senhor está vindo de Jerusalém, não viu lá que morreu no meio de dois numa cruz? Pois esse é o Messias, é aquele que falou que ia acontecer, aconteceu. E ele falou que quem crê e foi batizado será salvo. E o eunuco fala: eu creio. E o que impede de eu ser batizado? Nada. Tinha uma água na beira do caminho, Filipe batizou. E o eunuco foi embora para a Etiópia. Foi a primícia do evangelho na Etiópia. Depois que isso aconteceu, Deus arrebatou Filipe daquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Arrebatar é Joe. Sabe o que é Joe? É de outro mundo. É sobrenatural. O que é Joe, Deus faz. O que não é Joe, é o homem que faz. Veja bem a logística desse negócio. O rapaz sai da cidade, vai para a rodovia, fica num lugar deserto, anda do lado da carruagem, se expõe. O cara podia falar: é ladrão. Por quê? Porque Deus não trabalha na terra sem homens. Como crerão se não há quem pregue? Deus precisa que homens e mulheres abram a boca para falar as verdades dele nessa terra. Vou te contar outra história melhor do que essa. Tinha um homem chamado Saulo de Tarso. O cara era bom, viu?
ele era zeloso, ele era certo que estava certo, igual muita gente na face da terra aí, que está adorando outro Deus, está certo que está certo. Certo que estava certo. Na cabeça dele, o judaísmo era o certo e o cristianismo era uma seita. Esse povo seguindo esse cara que ficou aí ensinando 3 anos, esse povo é louco. E ele estava fazendo maldade com os cristãos. Ele estava servindo às trevas, pensando que estava certo. E um dia ele está indo para Damasco, Saulo de Tarso indo para Damasco com carta na mão, autorizativas, para botar na cadeia o povo de Deus. E no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele. Todos os textos bíblicos que têm algum princípio jurídico me interessam muito, claro. E eu gosto dos textos que Paulo vai fazendo a defesa dele, porque ele foi sendo acusado, porque se converteu ao cristianismo e ele vai se defendendo. Em Atos 26, ele faz a defesa diante de um rei. E ele conta a história dele várias vezes. Para esse rei, ele conta assim: indo eu, ó rei, caminho afora pela estrada de Damasco, eis que vi uma luz mais resplandecente que o sol, e caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra os aguilhões? É dar murro em ponta de faca. E aí eu perguntei: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele caiu. Ele viu que o que ele pensava que era uma seita era uma realidade. Que aquele que morreu na cruz agora estava ressurreto, falando com ele. Falando com ele. E aí Jesus fala para ele: mas levanta-te, porque ele caiu. Levanta-te, porque para isso eu te apareci. Para te constituir ministro. Para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aí. Nós nunca podemos pregar que Satanás não tem poder, igreja. Porque quem fala na Bíblia que ele tem poder é o próprio Cristo. 2 vezes Jesus fala na Bíblia que Satanás tem poder. Quando ele encontra com Paulo, ele fala: para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. E quando os 70 voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem, ele responde: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar toda a sorte de serpentes, escorpiões e contra todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Sabe por que Satanás tem poder? Porque ele é um anjo. E os anjos são valorosos em poder. Ele não mudou a sua natureza, ele mudou o seu comportamento. É como se fosse um soldado treinado para ser do bem, da tropa de elite, do BOPE lá em São Paulo. E ele se converte para o tráfico de drogas. Ele continua tendo a mesma habilidade que ele tinha como soldado do bem. Todo o poder que ele tinha continua a ter. Só que foi convertido para as trevas. Se não tivesse poder, não fazia o estrago que faz nas nações. Mas o poder do Senhor é infinitamente maior. Porque ele é Deus. Satanás quer ser adorado como Deus, mas ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído, ele é uma criatura caída. Deus é aquele que o criou, que o formou. E esse que o criou tem todo o poder, não é? Mas Saulo de Tarso tem esse encontro com Jesus. E ele fica cego. Ele ficou cego. E aí ele vai para um lugar em Damasco, que era a casa de um amigo dele. O amigo chama Judas. Não é o Iscariote, porque o Iscariote já suicidou nessa altura do campeonato. Ele termina de chegar em Damasco cego, onde ele ia com cartas para destruir a igreja. E aí ele tem uma visão, ele está orando. Eu acho que ele estava orando assim: Deus, eu era cego espiritualmente, agora eu vejo espiritualmente, mas estou cego do olho, me devolve a visão. Eu oraria assim, deveria ser essa oração. E ele está orando, e ele tem uma visão. Ele vê um cara chamado Ananias chegar e orar por ele. E esse Ananias existe. Esse Ananias, ele mora na mesma cidade de Damasco. Ananias está aqui.
mora em outra rua. Saulo está na rua que se chama direita. E ele tem uma visão de Ananias orando por ele. E esse Ananias existe, está aqui em outra rua. E Deus chega para Ananias e fala: Ananias, sabe Saulo de Tarso? Sei, Senhor. Pois é, ele está aqui em Damasco. Ele estava orando. E ele viu um rapaz chamado Ananias ir lá. E orar por ele e impor as mãos nele. Que tal você ir lá? Ananias falou: eu, Senhor? Não é ele que está vindo com cartas para destruir a gente? O Senhor falou: é. Mas tem um porém. Ele é um vaso escolhido por mim. Ele vai pregar para reis, para judeus, para gentios. Outra coisa, importa que ele sofra por amor ao meu nome. Eu acho que quando falou ele sofra, Ananias pensou: o caba vai sofrer? Então eu vou. Eu vou. Ananias vem e impõe as mãos sobre Saulo de Tarso. E Saulo enxerga. Presta atenção. Por que Deus não fez assim, ó, e devolveu a visão para Saulo? Porque aparecer numa visão é Joe, isso Deus faz. Mas orar impondo a mão é para nós, é para homens, é para mulheres. E de colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Orai uns pelos outros, eles serão curados. Vou te contar outra história. De um homem chamado Cornélio. Pastor Hélio que vai ser o Cornélio. Hélio Cornélio, já deu até certo. Cornélio era um comandante do exército romano. Centurião da corte italiana, assim que está escrito no livro de Atos 19:9. Cornélio era tudo de bom.com. Cornélio era piedoso, dava esmola, orava, só não conhecia Jesus. Deixa eu fazer um parênteses para você. Às vezes você vai pregar para uma pessoa, ela fala: todos os caminhos levam a Deus. Levam mesmo. Você sabia que todos os caminhos levam a Deus? Todos. Até o satanismo leva a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que vai ter um dia, todos comparecerão diante de Deus. Todos. Todos os caminhos vão levar a Deus. Todos. Agora tem um negócio. Quando você chegar diante de Deus como Deus, ai de você. Porque você será julgado. Agora, quando você chegar diante dele como filho dele, ele como teu pai, a conversa é outra. Por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Só um que leva ele como Pai. Por quê? Porque Jesus veio para os seus não o receberam, mas todos os que o receberem tornam-se filhos de Deus. Ah, você vai chegar a Deus como filho ou como reles criatura? Se você chegar como filho, você vai ouvir: vindos benditos do meu Pai, para o reino que você está preparado desde antes da fundação do mundo. Só os filhos têm a herança da cruz, queridos. Só os filhos. E Cornélio era tudo de bom. Não conhecia Jesus. Ele não tinha encontrado ainda o caminho. Ele achava que todos os caminhos estavam certos. Agora, Deus viu o coração dele. Deus é tremendo, igreja. Tem gente que está no terreiro de macumba, dentro do roncó. Você sabe o que é roncó? Roncó é o quartinho. Ela riu porque ela sabe. Roncó é aquele quartinho que a mulher fica 21 dias, ou o homem, de cabeça raspada, com vários cortes no corpo, tirando sangue para se tornar um pai de santo, uma mãe de santo. O sangue é derramado, colocado num alguidar, mistura com ervas, aquilo junta coró, junta micróbio, depois a pessoa toma um banho daquilo, 21 dias ela fica naquele lugar. Depois você vai ver ela andando pelas ruas da cidade, de cabeça raspada, ela saiu do roncó, com o braço cheio de amarra, cheio de coisa. A pessoa pode estar no roncó, para virar mãe de santo. Se ela clamar e falar: Deus, eu quero te conhecer, se revela a mim de verdade, Deus vai se manifestar, porque tem muitas histórias dessas. Muitas. Ninguém que clamar vai perder. E aí aquele homem era bom, piedoso, era tudo de bom.com. Deus falou: eu vou mostrar para esse cara a verdade.
E estava lá Cornélio orando, cidadão do bem, só não conhecia Jesus. E Deus se manifesta, ele aparece para Cornélio. Cornélio tem uma visão. Fala para ele assim, olha, manda mensageiros a Jope. É outra cidade. Na história de Filipe, Deus deu o nome da rua. De Ananias, Deus deu o nome da rua. Falou, Ananias, o Saulo está na rua que se chama Direita. Deu até o nome da rua. Se tivesse CEP, daria o CEP, o código postal. Agora Deus fala para esse homem, manda mensageiros a Jope. Aquela cidade que fica na beira do mar, Deus ainda falou qual é a cidade. Para não ter dúvida, é aquela cidade. E lá na rua que fica na beira do mar, tem um cara que mexe com couro. Faz bolsa, faz alforje, faz alpargatas. Esse cara chama Simão. Mas não é esse cara que tem algo para te dizer, é outro cara. É outro Simão, chama Simão Pedro. Manda mensageiros trazer Simão Pedro, que Simão Pedro tem algo para te dizer. E lá em Jope, outra cidade, que fica na rua que fica na beira do mar, tem o Simão mesmo, está aqui ele, ó. Simão Pedro. Quem que é Simão Pedro? Simão Pedro era aquele cara que era pescador, e Jesus passou e falou, vinde após mim, eu vou te fazer pescador de homens. Foi batizado com uma unção de evangelista. Abria a boca, convertia 3.000. Abria a boca, convertia 5.000. Abria a boca, convertia 7.000. Eu acho que ele bocejava e o povo se convertia. Pedro era o evangelista, ganhador de almas. Mas ele tinha um pequeno probleminha. Ele era preconceituoso. Pedro achava que salvação era só para judeu. Ele não conhecia aquela música do Roberto Carlos, se ele conhecesse, ele cantaria. E que tudo mais vai para o inferno, né? Porque ele achava que era só para judeu. Aí Pedro está na casa de Simão o curtidor, no endereço que Deus deu, e os mensageiros estão vindo de Cesareia. Para chegar nesse lugar, devem ter demorado 2, 3 dias. Quando eles chegam na porta, eles devem ter perguntado pela cidade. Aqui na rua da beira do mar tem alguém que mexe com couro, tem aquela casa amarela lá tal. Bateram na porta. Quando eles chegam na porta, Pedro está no alto da casa. Está meditando e tem uma visão. E nessa visão desce lençol, com répteis invertebrados. Deus fala, mata e come. Eu não como, Senhor, o que é imundo, o que é impuro, o que é comum. E Deus fala, mata e come 3 vezes. Ele não entendeu muito bem. Mas quando aquelas pessoas chegaram, o Espírito fala para ele, desce, que tem gente procurando ele. Quando ele chegou lá embaixo, que ele escutou a história, a moça trabalhava na casa, toda a casa tinha uma moça, certo? Falou, tem um negócio estranho acontecendo, chegou um povo aqui que veio de Cesareia, diz que Deus apareceu lá para um comandante do exército, mandou vir aqui, mandou procurar o Senhor, e eles estão aqui querendo saber cadê o Simão Pedro. Eles me conhecem? Não, não conhecem, mas Deus falou que o senhor estava aqui. Quando Deus confirmou no coração dele, ele entendeu. Ah, é isso que é mata e come. Não tem nada que é imundo para Deus. Todos os povos precisam. Todas as raças, tribos e nações. E Pedro foi. Acompanhou aquelas pessoas. Chegou na casa de Cornélio. Todos foram salvos. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram batizados nas águas. Queridos, presta atenção. A logística que Deus teve que articular. Deus teve que convencer esse cara de mandar mensageiros lá. De mandar um soldado do dia, um oficial do exército, esse homem era. Mandar um soldado do dia, mais um servo ir lá. Deus teve que convencer esse cara de ir lá. Quebrar o preconceito, quebrar o paradigma para ele ir, para levar salvação para essa casa. Por que Deus não salvou essa casa por conta própria? Não fez assim? Diga, porque Deus não trabalha sem os homens na terra. Diga. É pela instrumentalidade de homens e mulheres que Deus realiza os seus planos na terra. Você consegue entender isso? Aparecer na visão é Joe, isso Deus faz. Aparecer na visão é Joe, isso Deus faz. Mas pregar o evangelho não é Joe. É da terra isso. Os anjos gostariam de fazer isso, não podem.
Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu podia passar dias falando para você sobre isso. Vou te falar só mais uma coisa. Deus não faz coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Está escrito isso. Por que Deus anuncia para os profetas? Porque Ele tem um tititi com os profetas? Não. Porque os profetas são boca de Deus para anunciar para o povo. Deus quer dar notícia para o povo, então Ele escolhe pessoas para sair por aí falando. É loucura isso. Na nossa cabeça é sobrenatural, mas é mesmo, isso é Joe. E para que não houvesse dúvidas, quem seria o Messias? Ele anunciou tudo sobre o Messias antes do Messias pisar na terra. Tudo, tudo, tudo. Até o lugar onde nasceria. Um profeta chamado Miqueias escreveu o lugar. E tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Israel, de ti há de nascer, dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel, o que tem as suas origens desde os tempos eternos. Como que é a profecia? E tu, Belém, Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá. Ah, Belém, você é tão pequenininho, uma cidade tão insignificante da província de Judá, você não é nada, mas em você vai nascer um rei. Mas peraí, tem alguma coisa errada? Os reis nascem nos palácios. O palácio é em Jerusalém, não é em Judá, não é em Belém. Não, mas a profecia completa fala aquele que tem as suas origens desde os tempos eternos, aquele que é o alfa e o ômega. Miqueias entendeu, falou, o Messias vai nascer em Belém, escreveu. O Messias vai nascer em Belém. Um dos sinais é que o Messias vai nascer em Belém. Muito bem. Evangelho de Lucas conta que uma virgem desposada de José, da casa de Davi, uma virgem desposada de José, da casa de Davi, chamada Maria, recebeu uma visitação de um anjo. E o anjo olhou para ela e falou, vai descer sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver. Enfim, você vai ser a barriga da qual virá o Messias. José quis deixar Maria, o anjo foi para José também, falou, não a deixe, o que dela está gerado do Espírito Santo, ainda falou, e você vai dar o nome para ele de Jesus. Vai nascer o Messias e na terra ele vai se chamar Jesus. Aonde que essa mulher estava? Essa mulher estava numa cidade chamada Nazaré, na Galileia. Nazaré é uma cidade, a Galileia é uma província, como se fosse um estado. É como se falasse assim, vai nascer em Resende, no Rio de Janeiro, mas essa mulher está em Bauru, em São Paulo. Ela está numa outra cidade, numa outra província. Essa mulher está em Nazaré, na Galileia. O anjo falou, vem o Messias de sua barriga. Maria, desposada de José, da casa de Davi, estava onde? Na Galileia. E a barriga cresce. Quando estava para nascer o neném, acorda um homem chamado César Augusto, imperador romano. E do nada, ele pensa que é do nada. Vou fazer um decreto. Vou obrigar cada um a ir para a sua cidade de origem para recensear, que eu quero saber quem é o povo que está sob o governo romano. E obriga por um decreto, ele obriga essa barriga sair de Nazaré, na Galileia, e ir para Belém, na Judéia. A barriga só veio para Belém por causa de um decreto do César Augusto. Deixa eu te falar uma coisa. Maria, importante é, alegra-te muito favorecida, o anjo falou para ela. Mas José é tão importante quanto ela nessa história. Porque se José não fosse da casa de Davi, ele não tinha obrigação de ir para Belém levar a barriga. E a profecia não se cumpriria. O que eu quero dizer para você é que até para cumprir profecia, Deus usa até ímpio. Ele usa até ímpio, pastor. Ele usa ímpio. César Augusto morreu sem saber que estava cumprindo uma profecia. Morreu sem saber que ele fez um decreto, que ele pensou que era para o mal e era para o bem. Era para o Messias nascer no lugar da profecia. Eu estou dizendo isso para mostrar para você que Deus trabalha pela instrumentalidade de pessoas. Eu vou te contar uma história que não é da Bíblia, que é minha. Há um mês atrás, eu dou aulas em seminários de libertação. Eu tenho meu próprio seminário, vou aproveitar para te falar disso.
De 2 em 2 meses, eu realizo um seminário no estado de Tocantins, chamado SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura. 5 dias, num sistema de imersão, enfiada numa chácara, numa fazenda linda, que Deus deu para esse fim, construída para esse fim, ensinando libertação e cura para pastores, líderes e ovelhas do Brasil inteiro. Nós já vamos para o 14º seminário, e cada seminário, uma média de 100, 110 pastores vão. Se você tiver familiares no Brasil que quer participar, entra no meu site é o meu nome, pastorataniatereza.com, que eu te dou todas as informações a respeito disso. E eu dou aulas em outros seminários. Dou aula em seminários do pastor Corte, Curitiba, dou aula em seminários do pastor Alcione Almeric, tudo libertação. Eu dei uma aula no Rio, na segunda-feira, na terça-feira eu fui dar uma aula em São Paulo. É sempre assim, segunda e terça, para eu atender o pastor Alcione Almeric. E ele comprou a minha passagem de ida e de volta para o Rio, do Rio para São Paulo. Rio, São Paulo, São Paulo, Rio. E nós estávamos de noite no hotel, ficamos no hotel na Avenida Paulista, lá em São Paulo, eu e a minha assistente. E eu falei para ela, Vivian, não é negócio a gente voltar de avião para o Rio, porque eu não moro no Rio, eu moro no meio do caminho entre Rio e São Paulo, eu moro em Resende. Para eu pegar um avião para o Rio, eu tenho que amanhecer no aeroporto em São Paulo, chegar no Rio e pegar um ônibus para voltar para Resende. Então, é melhor pegar um ônibus de São Paulo para Resende. Vai dar 3 horas de ônibus, e se eu for de avião, vai dar 4 horas, por causa desse negócio de chegar 1 hora antes no aeroporto, 1 hora de voo, mais 2 horas para voltar para Resende. Então, é bobeira ir de avião, é melhor ir de ônibus. Mas nós não compramos a passagem, nós vamos ter que amanhecer o dia na rodoviária. Tudo bem? Tudo bem. Cedinho, madrugada, pegamos um táxi. Fui para a rodoviária, comprei a primeira viagem do ônibus para Resende, era 7 horas da manhã. Chegamos umas 6 e pouco na rodoviária, conseguimos 2 passagens. Vai dar tempo de tomar um café? Vai dar tempo de tomar um café. Corremos para uma lanchonete no canto, perto do elevador, tem uma boa lanchonete para tomar um café na rodoviária em São Paulo. Várias vezes eu peguei o ônibus em São Paulo, várias vezes. E várias vezes eu vi um piano de cauda no canto daquela lanchonete. Sempre ali, aquele piano bonito, preto, eu achei que era uma decoração daquele lugar. Muito bem, nesse dia a gente compra a passagem, compra o café, eu sento de costa para o piano, e, de repente, eu escuto uma música linda, linda. A primeira impressão que eu tive é que era música ambiente em caixas de som na rodoviária. Pensei, que legal, botaram sonorização na rodoviária. Mas, daqui a pouco, entrou uma voz, e o rapaz estava cantando uma música dos Beatles. E cantando maravilhosamente bem, piano e voz. E, naquela hora, eu vi que era ao vivo o negócio, eu virei. Quando eu virei, tinha um mendigo, um homem maltrapilho, sujo, morador de rua, homeless. Um mendigo sentado tocando aquele piano de cauda. Mas tão bem, mas tão bem, mas tão bonito. Um artista vestido de mendigo tocando aquele piano. E meu coração ficou muito apertado. Eu falei, Deus do céu, esse homem com esse talento todo está nas ruas. Lógico que ele está tocando para ganhar um dinheiro aqui. Amanheceu o dia na rua, deve ter vindo na rodoviária cedo para usar um banheiro, e agora está tocando para ganhar uns trocados. E eu já levantei com o dinheiro no bolso. Falei, só vai dar tempo de eu ir ao banheiro e voltar para a gente descer para embarcar. Quando eu passei do lado do piano, que eu deixei o dinheiro sobre o piano, Deus falou comigo. Ele falou, minha filha, é um filho meu que está no mundo. Parecia que meu coração ia explodir. Eu não sabia o que eu fazia, porque ele estava tocando, eu sabia que ele precisava terminar de tocar para aquelas pessoas que estavam ali darem um trocado para ele. Mas eu tinha que ir ao banheiro antes de embarcar. Uma viagem de 2 horas e meia, 3 horas, eu precisava ir ao banheiro antes. E eu pensei, eu vou ao banheiro correndo, quando eu voltar, ele já terminou de tocar, eu converso com ele. E foi isso que aconteceu. Quando eu voltei, ele estava terminando os últimos acordes da música. Aí eu encostei no piano do jeito que eu estou aqui no púlpito. Eu falei para ele, moço,
o senhor acredita que existem profetas na terra? Ele falou, baixou a cabeça, levantou o olho cheio de lágrimas, falou, eu creio. Falei, pois eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu estou aqui como profeta de Deus. E eu quero dizer para o senhor que Deus tem saudades do toque do teu piano dentro da igreja. Aquele rapaz baixou a cabeça, eu parecia que ia explodir. Levantou e começou a tocar um louvor naquela rodoviária. Queridos, o louvor encheu aquela rodoviária, é como se Deus tivesse colocado amplificador em todos os cantos da rodoviária. Quando ele terminou de tocar, já era a hora de eu descer, eu dei um livro para ele com a minha história. Ele falou, pastor, eu estou voltando para casa. Profeta, eu estou voltando para casa. Por que eu estou te contando isso? Porque o que Deus tem a fazer agora é através de você, não é através de Paulo, não é através de Pedro, não é através de Filipe, não é através de Ananias, é através da sua vida. É da sua vida. Você é a geração da vez. A igreja, ela é feita como uma corrida de revezamento. Uma geração passa para outra geração o bastão. E o bastão que nós temos na mão, ele está sujo de sangue. E não é só do sangue de Jesus. É o sangue de irmãos e irmãs que morreram para pregar o evangelho antes de nós. Morreram. Estão morrendo até hoje na face da terra. Eu quero desafiar você a não se acomodar. Por que você acha que eu estou aqui em pé na sua frente? Sabe que em 2 de fevereiro eu vou fazer 68 anos. Por que uma mulher de 68 anos está aqui na sua frente? Depois de viajar 36 horas. No meio dessa dura realidade do fuso horário, quando a gente chega. Por que eu estou falando dessas coisas para você? Por que eu vim falar de aborto? Porque eu quero que você se limpe para ser um instrumento de Deus nessa terra. Eu quero que você se limpe. Isaías teve a visão do trono de Deus. Isaías capítulo 6, ele fala que ele viu a glória de Deus, um alto e sublime trono, serafins ao redor do trono, cantando, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Deixa eu fazer um parênteses para você, último. Por que você acha que os anjos ficam falando uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor? Porque não foi para Isaías que eles falaram. Tem hora que aparece anjo na Bíblia para dar mensagem para o profeta. Os anjos apareceram para João na ilha de Patmos e falaram, escreve a visão. Tem hora o anjo vem para trazer uma mensagem de Deus, o anjo chega para Maria e fala, vai descer sobre você o Espírito Santo. A visão de Isaías foi, ele viu, ele testemunhou o que tinha no céu. Ele viu o anjo falando para anjo, o anjo não falou para Isaías, o anjo olhou para anjo e falou, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Anjo olhou para anjo e falou, santo, santo, santo é o Senhor. Anjo olhou para anjo e falou, santo, santo, santo é o Senhor. Por que você acha que os anjos ficam repetindo isso? Sabe por quê? Porque eles foram testemunhas de um anjo haver se esquecido da santidade de Deus, tornado-se demônio. Eles estão lembrando uns para os outros, não esqueça que Deus é santo. Não esqueça que Deus é santo. Não esqueça que Deus é santo. Não brinque com a santidade de Deus. É isso que eles estão fazendo. Isaías viu tudo isso. E ele caiu em si. Cair em si é arrepender-se. Quando ele fala, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, você sabe que os lábios são simbólicos. A Bíblia fala que o coração é que está cheio, sabe, pela boca o que está no coração. Aquela hora ele disse, eu sou impuro. E quando você se arrepende, o que fizemos hoje aqui, quando você confessa e deixa, que você se arrepende, é instantânea a graça e a misericórdia de Deus. Na mesma hora, um anjo pega com uma tenaz, uma brasa viva do altar, toca na boca de Isaías, na mesma hora, e fala, eis que a tua iniquidade foi
tirada e perdoado o teu pecado. Iniquidade tirada, pecado perdoado. Iniquidade, raiz de pecado geracional. Pecado, responsabilidade pessoal. Deus resolve tudo, resolve herança e resolve pecado tudo de uma vez. Deus tem poder para encher céu e terra. Deus tem poder para ter anjos ao redor do trono. Deus tem poder para perdoar pecado e arrancar a raiz de iniquidade. Deus é todo poderoso. Mas sabe o que está escrito? Isaías fala, depois disso, depois de me limpar, eu ouvi uma voz que me disse, ouvi o Senhor dizer, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Por nós, por que nós? Porque Pai, Filho e Espírito Santo. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Sabe o que significa? Deus está dizendo, eu sou todo poderoso, Isaías. Você está vendo meu poder, minha glória enchendo céu e terra? Os anjos se rendem diante da minha santidade. Eu tenho poder para limpar você de um minuto só. Mas na terra, Isaías, eu preciso de você. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Ah, queridos, você não tem ideia o quanto você é importante num plano de Deus na terra. Você não tem ideia. Deus quer fazer coisas grandes e tremendas nesta nação, através da igreja dele. Um povo diferente, separado, consagrado. Consagrado. Às vezes nós falamos que somos consagrados, mas a nossa vida espiritual é tão medíocre. Gastamos tempo com tudo, menos com Deus. Às vezes falamos, meu carro é consagrado ao Senhor. Quando compro o carro, traz a chave para o pastor abençoar. Nunca usou esse carro para trazer ninguém para a igreja. A minha casa é consagrada. Nunca usou sua casa para fazer uma célula. Para falar do amor de ninguém. Deus continua dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu recebi uma ligação outro dia, para falar para jovens em Brasília, 4.000 jovens. Eu falei, Deus, eu não sou mais jovem, eu tenho uma neta de 28 anos. E o Senhor me chama para falar para jovens. Deus falou para mim, sabe por quê? Porque eu encontro você disponível, disposta. Deus está procurando você, querido, para fazer algo diferente no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, nessa cidade e nessa nação. O Senhor falou que me levaria a todos os continentes da terra. Ele está cumprindo a palavra. Se você se colocar nas mãos de Deus, limpando a sua vida, limpando. Deus precisa de canais limpos para Ele trabalhar na terra. Você vai ser surpreendido com o que Deus vai fazer. Você quer ser um instrumento de Deus nessa nação? Fique em pé, eu vou orar com você. Quando ele fez a pergunta, Isaías respondeu, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa-me a mim, Senhor, usa-me, usa-me, usa-me. Quando as pessoas falam assim, pastor, eu vou orar pela senhora. Eu falo, ora mesmo, eu preciso muito. Mas não esqueça de orar por 2 motivos.
para Deus renovar as forças para aguentar. E para Deus renovar a revelação, para ter sempre algo novo para a igreja. O que você pedir é o que você vai ter. Até para curar, Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Se você pedir: Senhor, usa-me a mim, usa-me. Eu quero isso. Eu quero ser um instrumento na tua mão. Eu quero ser usada pelo Senhor. Eu quero, Pai. Olha, se cada um de vocês ganhar uma alma, o ano mal está começando. A igreja dobra. Se ganhar 2, a igreja triplica. Se você não tem habilidade para falar, convida a pessoa para ver um vídeo, um filme. Dá de presente para ela um DVD, um CD. Traz ela. Insiste com ela. Insiste muito até ela querer ficar livre de você, e vem só para querer ficar livre. Esse dia Jesus pega ela. Mas não fique inerte, não fique inerte. Cada segundo que a gente cala a boca, pode ter um suicídio nessa nação. Pai, em nome de Jesus, eis aqui teus filhos, tuas filhas. Senhor, formados para o louvor da tua glória, comprados por um precioso sangue, lavados e remidos por esse sangue, Pai. Herdeiros das tuas promessas. Filhos e filhas do Senhor. A tua palavra diz que ele veio para os seus não o receberam. E todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. São empoderados na terra. Senhor, que eles usem esse poder e essa autoridade na terra, Pai. Poder para edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Poder para falar das coisas do teu reino. Poder para fazer recuar as trevas e o inferno. Poder, Senhor, para transformar vidas. Poder para influenciar nações, Pai. Eis aqui os teus filhos, Pai. Ao ficarem em pé, eles estão dizendo: usa-me a mim, Pai. Usa, Senhor. Usa os teus filhos. Faz um rebuliço no meio do teu povo aqui, Pai. Sobrenaturalmente, Pai, faz um rebuliço no meio do teu povo. Levanta filhos e filhas ousados, intrépidos, corajosos. Incomoda-os pelo teu Espírito, Pai, para saírem da mesmice e fazerem mais, infinitamente mais, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Declarar sobre a sua vida a bênção do Senhor em todo o tempo, por onde você andar, em tudo que você fizer. E que essa bênção virá sobre a sua vida para impactar você e as pessoas que te cercam. Para que te olhem e falam: vale a pena andar com o Deus que eles estão andando. Vale a pena servir o Deus que eles estão servindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?